Olá, está no ar É Tempo de Amazônia, uma jornada rumo ao desenvolvimento sustentável e à conservação de um dos maiores patrimônios nacionais, o bioma amazônico. No programa de hoje eu converso com Paulo Hermann, presidente da John Deere, para falar sobre como a tecnologia pode ser uma grande aliada para a competitividade do agro e para a preservação ambiental com o cumprimento das leis ambientais nacionais, que são as mais rigorosas do mundo. Paulo, seja muito bem-vindo ao É Tempo de Amazônia. Você tem feito, com mobilização nas redes sociais e na sua atividade cotidiana, uma quase cruzada pelo Brasil inteiro, conhecendo o país e também disseminando esse uso da tecnologia, que parece ser cada vez mais importante para que o Brasil realmente tenha competitividade no agro e para que a gente possa ir mais longe ainda na preservação ambiental. É isso, Paulo? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. É um prazer participar do teu programa. E realmente eu acho que nós precisamos, todos brasileiros, nos engajar nesse processo. A produção agrícola, na verdade, ela reage à demanda, quer dizer, a população mundial vai crescendo. E se nós olharmos no mundo, praticamente resta só o Brasil como um país que tem área, tem clima, né? Eu falo, tem terroir para produzir e fazer essa alimentação e garantir a questão da segurança alimentar. E esse é o ponto principal. E isso tem que ser feito com tecnologia. Nós saímos da era da exploração extrativista, a exploração pela exploração, mas uma exploração racional. E aí tem um grande desconhecimento, Marcelo, no país, de como é feita essa atividade, como se faz a produção, tanto de natureza vegetal quanto animal. E esse tem sido, eu diria assim, quase que uma jornada no sentido de trazer esse esclarecimento. Paulo, você tem viajado bastante pelo Brasil inteiro e a impressão que a gente fica, com tanta discussão, com tanta controvérsia que tem aí, é que o agro já conhece, já domina a tecnologia, acompanha o que tem acontecido de discussão nos principais centros urbanos, mas a urbanidade parece ainda desconhecer o agro. Está correta essa avaliação? Tá absolutamente correto. Eu sempre digo de que todo esse tema que está, toda essa discussão, essa celeuma, esses posicionamentos que são feitos, prós e contra, é como se fosse uma grande família que não se entende. E aí não adianta a gente falar de que nós temos 60% protegido, que nós fazemos tudo certinho, se nós não conseguimos refazer a percepção. Você sabe de que a percepção é o que acaba valendo, não é a realidade dos fatos. A realidade dos fatos, do ponto de vista de preservação ambiental, o Brasil pode dar aulas ao mundo, mas não adianta. Há uma percepção de que nós não cuidamos da Amazônia. Então, o primeiro ponto que nós precisamos atacar é a questão da percepção. E a questão da percepção, Marcelo, eu abro dois caminhos. O primeiro caminho, e eu quero já começar a dizer, eu não sou especialista em Amazônia, eu respeito as pessoas que estão tratando do tema, principalmente a nossa ministra da Agricultura e o vice-presidente da República, que viveram a realidade amazônica como poucos, né? Mas eu olho a questão de uma certa distância e altamente impactado também e trago duas ideias. Eu acho que a primeira ideia, nós precisamos reduzir o número de focos de incêndio. Não adianta falar o que a gente está falando se estas colunas que são apresentadas ano após ano não baixarem. Nenhum discurso, nenhuma tecnologia que a gente aplique vai ser entendida como eficaz se, no final das contas, esses incêndios ilegais, criminosos, contrários à legislação, não forem banidos ou, pelo menos, reduzidos. Para que isso ocorra, não basta que nós tenhamos uma comissão, um grupo especial trabalhando nisso. Nós vamos precisar engajar a sociedade. Então, um grande programa de comunicação, de engajamento da sociedade. Nesse momento, enquanto nós mesmos, brasileiros, estivermos
criticando o que nós estamos fazendo, eu não posso culpar os agentes internacionais, os interesses internacionais, que nós, no Brasil, não temos um alinhamento, não temos um entendimento a respeito da complexidade do assunto. Então, a primeira coisa, nós temos que baixar esse número de incidentes anuais de incêndio. Número 2, engajar a sociedade, né? Nós temos que criar, por exemplo, a mesma coisa que se faz com o bandido. Você, quando tem um foragido, você divulga ali um 0800. E toda pessoa que identificar um foco, uma fumaça, alguma coisa, liga para o 0800. Ou seja, nós temos que trazer a sociedade, Marcelo, a sociedade organizada, o indivíduo para cuidar da Amazônia, e não para criticar o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Paulo, mais uma interessante prova disso que você está defendendo ou sustentando, e o que a gente está tentando mostrar, por exemplo, que é também a contar com a tecnologia para a busca da sustentabilidade, até da preservação ambiental, é o que os grandes produtores de proteína animal, os 2 maiores do mundo estão aqui dentro do Brasil, estão fazendo com relação, por exemplo, à rastreabilidade, né? De origem de todos os insumos e até também do gado que tem sido utilizado para essa produção. Nós temos agora aqui, no É Tempo de Amazônia, a participação do diretor de sustentabilidade da Marfrig, o Paulo Pianesi, que também faz uma colocação para a gente desenvolver ainda mais esse debate aqui sobre a preservação ambiental e a busca da sustentabilidade no Brasil. Vamos ouvir o Paulo Pianesi. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A gente sabe que no âmbito da produção brasileira tem desafios grandes para conciliar essa produção com a conservação. E a gente sabe também que a tecnologia é um grande aliado para que isso aconteça. Sendo a John Deere uma empresa de tecnologia, de alta tecnologia aplicada à produção, como que você enxerga o papel da John Deere nesse contexto? Ou seja, fazer com que se aumente produtividade, faça com que o Brasil possa produzir mais e mais, traga mais rentabilidade para o produtor, mas ao mesmo tempo concilie isso com os desafios de conservação que o Brasil tem. Pergunta do meu xará. Paulo, muito obrigado pela questão que você levanta. Realmente, o caminho é via tecnologia, como já falei anteriormente. E hoje existem grandes inovações já no mercado que visam uma produção de maneira sustentável. Nós sempre defendemos na empresa de que produzir e preservar é possível. Não são antagônicos e não são coisas que impossíveis de conciliar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, Paulo. A questão da agricultura de precisão. A agricultura de precisão vem com o objetivo de que a gente consiga não mais administrar por hectares, como se fazia antigamente, ou falar em médias. A gente está trabalhando agora com a visão de que cada planta é uma unidade de negócios, uma unidade de custo. Então, existem várias tecnologias que a gente chama de, por exemplo, Sea Spray, quer dizer, veja e faça a aplicação, onde a gente pode reduzir 60%, 70%, até 80% do produto aplicado, porque ele vai exatamente no ponto que tem que ser aplicado. Distribuição variável de fertilizantes, distribuição variável de sementes, distribuição variável de químicos, tudo isso já é uma tecnologia disponível, que traz, redução de custos e aumento da rentabilidade do nosso agricultor, porque o agricultor precisa ter uma atividade que seja rentável, porque aí ele reinveste na natureza. E 2, nós conseguimos com isso aí uma aplicação muito mais localizada dos produtos. Obviamente que existem alguns desafios, Paulo. Um deles é a conectividade. Nós ainda temos vários buracos negros, por exemplo, vamos dizer assim, de sinal no Brasil, né? O sinal hoje busca basicamente atender o público urbano, mas o público rural ainda está distante disso. E eu entendo que depois dessa pandemia, essa vai ser talvez uma das atividades que vai receber o maior volume de investimento das empresas. A conectividade é o segredo de tudo isso aí.
Tem empresas, e a John Deere é uma delas, que já montou centrais de monitoramento, Paulo. Então, é possível, por exemplo, nós temos hoje possibilidade de monitorar todas as máquinas que estão rodando no campo 24 horas, 7 dias por semana, para saber exatamente se ela está fazendo uma atividade de maneira incorreta, se ela está fora da regulagem adequada, se ela pode trabalhar numa outra velocidade que traga uma redução de consumo de combustível, e por aí vai. Então, é por meio da tecnologia que nós vamos fazer uma agricultura extremamente competitiva e racional. E, na outra ponta, é a questão da sustentabilidade. Eu gostaria de citar um exemplo que mostra bem a preocupação da nossa empresa, mas de outras também, que é a integração da lavoura com a pecuária e com a floresta. Eu acho que essa aí é uma tecnologia tropical desenvolvida pela Embrapa, funciona no Brasil e ela vai ser a grande resposta ou a grande ferramenta que nós vamos ter no mundo para produzir mais na mesma área, ou seja, intensificar a produção agrícola no Brasil. Paulo, você mencionou um aspecto muito importante que foi o grande desenvolvimento proporcionado pela atividade da Embrapa em conjunto com os produtores rurais brasileiros. Houve a descoberta da técnica do plantio direto, por exemplo. Como a indústria de implementos, de máquinas agrícolas, essa indústria hoje já bastante tecnológica, ajudou também nesse processo, sintonizando com esses avanços, com essa técnica do plantio direto, por exemplo, que já não usa mais a aragem da terra, né? Aproveita-se os resíduos do cultivo anterior para promover aí uma maior oxigenação, uma maior fertilização aí das terras e reaproveitar, tornando o ciclo muito mais produtivo e competitivo. Como é que a indústria acompanhou essa transformação no campo aí? Aí a gente tem que dar os créditos a quem os merece. Nesse caso do plantio direto, a indústria assistiu de camarote torcendo para o touro. Essa que é a grande verdade, porque nós tínhamos uma indústria muito voltada para preparo do solo, como você acabou de descrever, e que acabou sendo eliminado do mapa. O plantio direto, na década de 70, foi obra única e exclusiva dos agricultores brasileiros, liderados por alguns holandeses lá da região de Castro, no interior do Paraná. Eles é que se mobilizaram, trabalharam, investiram para que nós tenhamos hoje praticamente 60% de todo o grão plantado no Brasil feito em regime de plantio direto, que é o sistema absolutamente necessário para regiões tropicais que têm grandes precipitações de chuva em pouco tempo. Então, nós precisamos preservar solo e precisamos conter a água também. Então, isso é obra, não foi. A indústria foi a reboque do processo. Diferentemente da segunda safra. A segunda safra, Marcelo, ela ocorreu 20 anos depois. E a gente chamava aquilo de safrinha. Do tipo assim, eu colhi a primeira, e agora sobrou um pouco de semente, um pouco de adubo, eu vou plantar. Não sei se vai chover, o que der, deu, porque eu estou no lucro, por isso que chamava de safrinha. Essa safrinha evoluiu para ser a safrona. No milho, por exemplo, nós produzimos hoje 70 milhões de toneladas de milho na segunda safra e 30 na primeira. O algodão brasileiro, que hoje nós somos o quarto maior produtor mundial de algodão, todo ele é de segunda safra. E isso, sim, aí foi uma obra coletiva. Os agricultores buscando essa alternativa, as indústrias de sementes entrando com biotecnologia, reduzindo o ciclo das culturas, e a indústria de máquinas ajustando o equipamento para que se pudesse fazer rapidamente a colheita da primeira safra e o plantio imediatamente subsequente da segunda. Aí sim, aí houve um trabalho em conjunto. Da mesma forma como o ILPF. Ele hoje é uma iniciativa liderada pela Embrapa, que é a fornecedora de tecnologia, mas as empresas privadas de máquinas, bancos, de insumos, e os agricultores estão muito engajados e somente por conta desse engajamento nós conseguimos, Marcelo,
passar de 2 milhões de hectares para aproximadamente 17 milhões de hectares, de uma forma ou de outra, integrados no Brasil, num espaço de tempo inferior a 15 anos. Paulo, e é muito interessante porque essa técnica e essas tecnologias que têm sido desenvolvidas aí profundamente nos últimos anos, elas demandam menos água, elas usam menos defensivos agrícolas, enfim, isso além de não agredir o meio ambiente, de preservar o meio ambiente, também é mais eficiente, custa menos para o produtor e o Brasil consegue produzir mais, melhor e mais barato, né? Eu acho que aí tem um ponto importante que você levanta, Marcelo, que é o seguinte: nenhum agricultor ele aplica mais do que necessário. Outro dia, eu fiz um post dizendo o seguinte, que por cada ponta ou por cada bico de um pulverizador passam por ano o equivalente, em termos de produto químico, o equivalente a uma meia Hilux. E se um pulverizador desse tem 90 pontas, isso quer dizer que passam 45 Hilux por dentro desse pulverizador. Quem é que é tonto a ponto de trabalhar com um produto desregulado, fora, com esse tipo de custo envolvido? 30% do custo de produção ele está ligado na parte química. Outros 30% estão vinculados à parte de sementes e à parte de fertilizantes. Então, ninguém de sã consciência faz as coisas erradas porque quer errar. Às vezes faz errado porque falta conhecimento, a tecnologia está evoluindo muito, e aí tem uma oportunidade. Por isso que eu sempre também estou trabalhando já há algum tempo no chamamento do jovem. Nós precisamos trazer os jovens, filhos de agricultores, ou que não são, mas que estão na cidade, voltem para o campo, porque essa tecnologia de agricultura de precisão, aplicativos, conectividade, moléculas avançadíssimas, sementes de última geração, máquinas que são com piloto automático, que trabalham fazendo a geração de informações o tempo todo, precisa de jovens. Então, eles vão nos ajudar a usar melhor a tecnologia, tirar mais proveito da tecnologia que já está à disposição. Bom, daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre esse contato que você tem tido direto com os jovens, especialmente. Mas antes vamos ouvir a participação do professor titular da USP, Ricardo Abramovay, que também enviou uma pergunta para que a gente possa continuar o nosso debate aqui sobre como os fabricantes de equipamento podem ajudar em uma bioeconomia forte e competitiva na Amazônia. Vamos conferir. Está ficando cada vez mais claro para o mundo todo o contraste entre os potenciais da Amazônia e o baixíssimo aproveitamento desses potenciais para a indústria farmacêutica, para os fitoterápicos, para a indústria de cosméticos, para a alimentação animal, etc. Os fabricantes de equipamento podem ajudar na emergência de uma bioeconomia forte, competitiva na Amazônia. Eles são muito importantes, os fabricantes de equipamento, na área de grãos e outras culturas tradicionais. E na bioeconomia, qual pode ser o seu papel? Muito obrigado, professor Abramovay. Os fabricantes podem ser altamente engajados e importantes nesse processo. É importante também destacar de que, normalmente, a indústria ela age por demanda, ou seja, se cria demanda e ela, então, desenvolve o produto. Hoje nós temos já... Porque quando a gente fala de bioeconomia, a gente fala de tantas coisas, de raízes, de plantas, de folhas, de flores, de cascas, enfim, depende muito para que lado vai a pesquisa e vai a exploração econômica. Mas hoje nós já temos disponíveis no Brasil equipamentos de última geração que cortam árvores, que tiram a casca, que cortam depois novamente em pedaços, desgalham, enfim, quer dizer, a tecnologia não me parece que vai ser o fator limitante nesse processo. O que mais vai, talvez, ser desafiador é atrair empresas que investam na pesquisa,
no desenvolvimento dessa bioeconomia que é tão importante, e ela vai ser relevante para essa população. Nós temos hoje, e aí é um outro ponto que a gente pode e deve trabalhar melhor, nós temos hoje 25 milhões, no mínimo 25 milhões de pessoas vivendo dentro do bioma amazônico. Então, quando alguém do exterior começa a falar coisas, eles imaginam que isso aí é que nem aquele Hyde Park lá em Londres, que você passa uma cerca na volta e está resolvido o problema. Abre às 6 da manhã e fecha às 6 da tarde. Né? Agora, você tem 25 milhões de famílias, de filhos, de crianças nascendo, crescendo, se desenvolvendo, precisando de oportunidades de emprego e de escola. Por isso que a bioeconomia, a exploração adequada da biodiversidade, o ecoturismo, é uma coisa que nós temos grande espaço para explorar, o ecoturismo, e principalmente a educação ambiental, esses jovens aprenderem a conviver harmonicamente com a natureza, são os grandes passos, os grandes desafios e as oportunidades que o nosso país tem daqui para frente. Paulo, para voltar a falar aí sobre os jovens, você menciona novamente, o Ricardo também traz aí essa questão das oportunidades que a bioeconomia pode gerar. O jovem já está despertando para isso? Está percebendo que na bioeconomia, que era uma palavra que nem se usava anteriormente, tem aí um universo de oportunidades? O jovem está descobrindo essas oportunidades que estão lá dentro da Amazônia, por exemplo? Eu acho que o nosso jovem, ele já percebeu isso aí, né? E não só os das ciências agrárias, mas os jovens de uma maneira geral, que o avanço do agro brasileiro é de tal maneira relevante e o crescimento ainda vai ser muito maior nos próximos anos. Por isso que nós precisamos da sociedade, precisamos explicar essa coisa de o Brasil não é para ser a fazendinha do mundo. Isso é uma coisa ridícula, é uma coisa que é dita por gente que não tem a menor noção do que está falando e está repetindo essas coisas por aí. Mas por isso que eu acho, de novo, existem dois segmentos importantes, Marcelo, para nós trabalharmos. O jovem é um deles, o jovem e suas startups. Isso tem que voltar tudo para o agro. Tem oportunidade para reduzir custo, para sermos mais eficientes, para gerirmos melhor toda essa big data que essas máquinas produzem, para que a gente possa comercializar em tempo real. Tem muita coisa que o jovem pode fazer. A monetização dos créditos de carbono, a monetização de todos esses serviços ambientais, Marcelo, isso ainda hoje está sendo como uma obrigação, né? Isso entra como obrigação da agricultura, mas isso já tem que ser transformado num ganho. E se eu, de repente, não vou plantar numa determinada área, até por razões ambientais, eu tenho que ter uma compensação na outra ponta. Então, essa é um segmento importantíssimo e os jovens já perceberam isso, as startups já estão voltando para esse lado, que é onde, no curto prazo, tem oportunidades. E o outro grande grupo social é das mulheres. As mulheres têm um papel de muita relevância, Marcelo, dentro do nosso sistema produtivo. Ninguém vai tirar espaço de ninguém. Os homens continuam com a experiência, com o histórico, com essa questão da intuição. Isso é fundamental. Um ano, não existem 2 anos iguais. Cada ano é diferente, porque o clima é diferente, mudam as características totalmente. Então, eu preciso dos homens com esse conhecimento empírico dentro da atividade. E as mulheres, para fazer gestão. Nós ainda temos 30% de turnover no campo, ou seja, os funcionários que, ao final do ano, se desligam da propriedade. Nós ainda temos dificuldade de retenção desses funcionários, nós temos dificuldade em termos de atração, nós não temos um plano de cargos e salários bem definidos, nós não temos processos de qualidade total rural implementados ainda. Então, tem todo esse outro lado da governança de fazer com que a gente consiga tirar mais
com menos, quer dizer, fazer mais com menos, reduzir custos, cada vez mais eficientes, né? Então, dá para reunir a família. Para mim, o agro é uma grande igreja. O agro é um grande lugar de reunião da família, né? E aqui a família pode ser bem-sucedida do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social, né? Nosso país ainda tem muita assimetria e é pelo agro que nós vamos reduzir essas assimetrias sociais. Por isso que essa é a campanha, Marcelo. Nós temos que reunir esse povo tudo de novo. Paulo, já utilizando essa bela metáfora que você trouxe aqui no É Tempo de Amazônia, um assunto que a gente tangenciou um pouco, é a necessária catequese aí desses jovens, né, para prepará-los para entenderem também o agro. É um pouco assustador, a gente já está chegando aqui no final do nosso tempo, mas acho que vale um comentário breve, porque em algumas escolas se encontra até algumas cartilhas que já na primeira idade escolar começam a colocar conceitos, às vezes equivocados e até ideológicos para essas crianças e nessas escolas. Então esse é um ponto de atenção também, que a gente precisa olhar para a educação desde a primeira infância, né, Paulo? Verdade, Marcelo. Por isso que eu fui um entusiasta desde a primeira hora, quando se discutiu a criação do canal Agro Mais. Eu acho que este é o grande veículo do esclarecimento, e é um veículo isento. Ele vai botar o dedo na moleira toda vez que as coisas não forem corretas, mas vai também destacar a verdade dos fatos. E a sociedade, de novo, eu volto para a sociedade, ela está omissa do processo. Ela deixa essas coisas acontecer e nós precisamos, no âmbito individual de cada escola, de cada vila, verificar o que está acontecendo. Qual é a cartilha pela qual essas crianças estão lendo? Eu estou acompanhando muito o professor Francisco, agora me esqueço, passou o nome. Graziano. Desculpe. Francisco Graziano. E ele está fazendo um grande trabalho desmistificando. Aliás, ele lançou um livro agora, Fatos e Mitos do Agro, que eu recomendo, que todo mundo deveria ter essa cartilha. Ele lançou agora, essa semana, um outro post falando um pouco sobre demanda. Por que nós estamos produzindo tanto? Que há demanda e que não há quem possa fazer. Então, Marcelo, o Agro Mais pode ser este líder, esse canal pelo qual nós vamos dar oportunidades a esclarecimentos, a verdade, né? Vamos trazer os fatos como eles são. Eu acho que nós temos que ir na Amazônia e mostrar o que acontece. As pessoas não têm ideia, falam da Amazônia sem conhecer, usa-se termos inadequados, né? Nós estamos agora, por exemplo, entrando no mês da consciência negra. Existe todo um letramento racial, palavras que a gente tem que começar a pensar duas vezes. A mesma coisa, nós temos que ter um letramento do agro, que se palavras como agrotóxico. Então, isso é uma coisa, um absurdo, porque ninguém fala em biotóxico. É a mesma coisa, né? Nós usamos palavras do agro patronal. O que é isso, gente? Então, eu acho que está faltando também letramento, como está se fazendo racial, um letramento no agro, e o professor Graziano liderando isso aí, e eu dou maior apoio a ele, e principalmente ao canal Marcelo Agro Mais, que eu acho que tem uma função fundamental nesse processo de resgate da verdade e também de engajamento da sociedade. Nós temos que trazer todos os brasileiros de volta, porque senão nós mesmos acabamos no que se chama de fogo amigo. Nós mesmos acabamos dando os argumentos para a turma lá fora ficar reproduzindo. Muito bem, Paulo, sem dúvida, essa é a missão do AgroMais, o espaço aqui está aberto, nossa jornada já começou e não descansaremos nessa missão. Muito obrigado pela participação aqui no É Tempo de Amazônia, foi realmente uma satisfação poder conversar esse tempo aqui sobre esses temas tão importantes. Até uma próxima oportunidade por aqui. Paulo. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Estarei sempre à disposição do AgroMais. Muito bem.
O É Tempo de Amazônia hoje fica por aqui e até o próximo encontro na semana que vem. Não perca, até lá! É Tempo de Amazônia.